Global News. Bom, então, sejam bem-vindos a mais um Pimenta Podcast. Meu nome é Anderson Rodrigues e estou aqui hoje com mais dois amigos, os mesmos amigos de sempre, que fazem parte da bancada aqui do Global News, Jefferson Nonato e André Reis. Hoje vamos falar aqui mais uma vez sobre as últimas notícias da semana, e a notícia deste episódio é Derek Chauvin considerado culpado pela morte de George Floyd. Então, André Reis, seja bem-vindo. Boa noite, galera. Boa noite aos nossos seguidores. Estamos aqui para mais um Global News. Notícia séria, importante. Vamos dar nossas opiniões, sendo fortes ou não. André, Jefferson Nonato. Boa noite bancada, boa noite aos telespectadores que nos acompanham. Notícia histórica, né? Vai marcar a época aí. Notícia histórica. Bom, o agente norte-americano Derek Chauvin foi esta terça-feira considerado culpado pelas acusações de homicídio da morte de George Floyd. O antigo agente da polícia de Minneapolis foi captado num vídeo a pressionar o pescoço de Floyd durante quase 9 minutos, culminando a morte do americano. A deliberação surgiu ao fim de durou 10 horas no segmento de um julgamento emotivo que marcou as últimas 3 semanas. Cerca de uma centena de pessoas concentradas num cruzamento da cidade norte-americana de Minneapolis, que recebeu o nome de George Floyd Square, recebem o veredito de culpado do ex-polícia Derek Chauvin com palmas e gritos. Chauvin, que na sala de tribunal ouviu impassível a palavra culpado ser pronunciada por 3 vezes na deliberação dos jurados para os crimes de assassínio em 2º grau, homicídio em 3º grau e homicídio, foi levado sob custódia policial algemado depois de fazer uma ligeira vênia na direção do juiz. A pena que Chauvin irá ser condenado será determinada em uma sentença judicial a agendar pelo Tribunal do Condado de Hennepin, na cidade de Minneapolis. O crime de assassínio em 2º grau é punível com até 40 anos de prisão. Homicídio integral em 3º grau com pena máxima de 25 anos. E o homicídio em 2º grau com pena de prisão de até 10 anos. Como não tem antecedentes criminais, Chauvin só poderá ser considerado ao máximo de 12 anos e meio de prisão por cada uma das 2 primeiras acusações e 4 anos de prisão pela 3ª acusação. Chauvin declarou-se inocente de todas as acusações. André? Cara, como cidadão, eu diria que bom que ele foi considerado culpado. Porque pelas imagens da câmera, pelas imagens que foram divulgadas para o mundo inteiro, aquilo sem dúvida foi um homicídio. Afinal de contas, o George Floyd já estava dominado, já tinha falado umas 3 ou 4 vezes que não conseguia respirar, não fazia sentido ele continuar naquela posição, ter aquela brutalidade com o George Floyd. Então, acho que é um fato histórico para a sociedade americana isso, mas eu queria deixar aqui um relato de que eu achava que ele não ia ser condenado, até pela pronúncia do advogado do lado de George Floyd, era uma pronúncia mais... Ele não era tão inflamador assim e tal, mas enfim, que bom, eu diria que ele foi condenado. Mas eu deixo aqui só uma ressalva. Eu acho que a sociedade americana está ficando doente e eu não gosto de nenhuma bandeira dessas que a sociedade hoje em dia vem levantando. Então, por exemplo, Black Lives Matter. Eu não acho que é Black Lives, pelo contrário, eu acho que All Lives Matter, todas as vidas são importantes. E eu digo isso porque no espaço de essas 3 semanas, enquanto durou o julgamento de George Floyd, nós tivemos alguns casos nos Estados Unidos estarrecedores e eu não vi ninguém fazendo nenhum pronunciamento, ninguém falando All Lives Matter, absolutamente nada.
Não teve o caso de um garoto de 17 ou 19, acho que 17 ou 19 anos, que foi morto pela polícia com um tiro no peito. A imagem mostra que ele se rendeu, ele levantou as mãos, o policial correu atrás dele, e ele falou assim, o policial falou, se vira, a hora que ele se virou, o policial atirou. Hoje, por exemplo, foi divulgada uma imagem de uma adolescente numa briga de vizinhos, uma adolescente de 19 anos, se não me engano, 17 anos, foi para cima de outra adolescente com uma faca, ela não ouviu o policial foi lá e atirou nela e ela também veio a falecer. E teve outro caso estarrecedor, que foi uma menina de 7 anos que estava na fila do McDonald's com o pai. Só tem um suspeito, alguém chegou e cravejou o carro do pai de balas, e essa menina veio a falecer. Então, para mim, a sociedade americana está doente. E não é só porque uma pessoa é negra ou é branca, ela está doente. Acho, sim, que a polícia tem que ter autoridade para fazer o trabalho dela, ela tem que ter respaldo judicial para isso, mas ela tem que saber quando ela excede o limite dela. E, para mim, a sociedade em geral americana, ela já perdeu esse limite. Tanto os policiais perderam esse limite, quanto a própria população perdeu esse limite. E o que mais me estarrece, me deixa preocupado, é que o Brasil adora copiar as coisas americanas, né? Tanto as boas quanto as ruins, e se achar no direito de ter essa mesma condução, que eu acho que não tem. Mas volto a frisar, para mim não é Black Lives Matter, acho que é All Lives Matter, mas que bom que o policial foi culpado, porque sem dúvida nenhuma ele praticou um homicídio. É só isso que eu tenho a dizer ao caso do George Floyd. Jefferson Nonato. Cara, eu fiquei surpreso, fiquei muito surpreso, porque a gente até comentava aqui nos outros episódios, falei, esse cara não vai ser condenado, e não é porque não merecia ser condenado, é por causa do histórico da justiça americana, né? Foi o primeiro policial condenado por esse tipo de crime, né? Agora teve umas coisas assim que eu marquei bem nesse julgamento, né? E fiquei com eu falei, putz, que vai acontecer, né, daqui para frente? Aí eu fiquei com isso na cabeça, porque assim, concordo com o que o André falou, acho que todo crime deve ser punido, não é? Tipo assim, tem que todo crime, toda vida importa. Eu volto a frisar, que nem a gente falou no outro episódio das pessoas que morreram no acidente da Tesla. Pergunta para a pessoa que morreu se ela não acha que o caso dela é importante. Então, assim, basicamente é isso, a vida importa, a vida é minha, ela importa. Se eu morrer e só virar estatística, eu morri à toa. E é horrível você saber disso, que as pessoas morrem à toa. Eu acho que, como a vida importa, aquela morte, ela tem que ter uma lição, ela tem que servir para alguma coisa. Que bom que ele foi condenado. Eu fiquei feliz do policial ter sido condenado, porque até hoje, eu não consegui ver aquele vídeo do George Floyd sendo... Não consigo ver, eu não consigo, me dá desespero ver aquele vídeo. Quando eu começo a ver aquele cara branco, grandão, e o George Floyd era maior que ele, e o cara, tipo assim, ajoelhado, um cara com o joelho no pescoço, eu paro ali, eu não consigo ver. E aí eu sei dos relatos, dele pedindo, implorando pela vida, chamando pela mãe, dizendo que amava os filhos. Olha quanta coisa que aconteceu antes do cara morrer. Olha quantas decisões erradas que esse policial tomou, né? Ele teve 8 minutos para tomar uma decisão certa. E o que mais me estarrece, assim, claro, eu não estava lá, eu não sei as circunstâncias, eu também não sei se eu faria isso, mas, puta, tinha tanta gente em volta, então me dá desespero ver esse vídeo, entendeu? É que nem aquele senhor também negro que morreu aqui no Rio Grande do Sul, enforcado também pelos... Eu fico pensando assim, cara, se eu estiver dentro do mercado, eu vou inflamar todo mundo para ir para cima desse cara. Alguém vai tomar tiro, mas o cara não vai morrer sem ninguém fazer nada. É o que eu penso, não pode acontecer aquilo, não pode. Aqui em São Paulo, graças a Deus, foi proibido agora esse tipo de abordagem policial, que é conhecido como mata-leão. Não pode mais. Acontece? Claro que acontece, né? Você acha que na periferia os caras vêm na ZL de noite e alguém vai falar, olha, a lei... Não, eu sei que acontece, mas pelo menos está na lei e eu acho que diminui um pouco isso.
Mas voltando ao julgamento, eu achei umas coisas pontuais que esse julgamento vai ser estudado durante muito tempo. Primeiro, foi unânime, todos eles consideraram o policial culpado. Se um deles não tivesse considerado culpado, já tinha sido extinta a pena, né? Ele já ia ser considerado como inocente. Então, assim, foi unânime. E era um júri misto, tinha mulheres, tinham mestiços, tinham negros, tinham brancos, tinham homens, era um júri misto, o que eu também achei incrível ter sido unânime. Outra coisa, que estratégia de defesa idiota que foi usada pelo advogado. Eu, se eu sou George Floyd, já que eu vou ficar 40 anos por assassinato, eu vou cometer o segundo, eu mataria o advogado. Porque assim, cara, ele... Como assim eu não vou falar do meu julgamento? Que estratégia idiota foi aquela? Tipo assim, eu poderia ter... Eu não sei o que passou na cabeça dele. Ele achou o quê? Que ele ia... Aí eu depois fiquei pensando, eu falei, puta, é verdade. Ele deve ter se firmado na cultura americana que nenhum policial é condenado, é julgado culpado, e que se uma pessoa só, daquelas 10 ou 12, se uma só tivesse considerado ele inocente, ele se apegou muito nisso. Mas eu achei uma estratégia ridícula, porque ele poderia ter falado 5 minutos, 10 minutos ou 1 hora, como costumam falar. Um advogado chega a falar 5, 7 horas num julgamento desse direto, sem ser interrompido. Ele poderia se fazer de coitado, ele poderia ter feito qualquer coisa. Tentar emocionar o júri, falar da mulher dele, que era um policial. Mano, eu consigo aqui pensar milhões de coisas, porque ele só precisava de um jurado a favor dele. Ele não precisava de 10, era um. Se ele tivesse causado a dúvida em ele estava livre. E ele falou que não ia falar. Arrogância, sabe? Aí mostrou o julgamento lá nos Estados Unidos, lá ele sabe usar o canal Justiça. Não é que nem aqui no Brasil que a gente usa o canal Justiça para ouvir lorota. Lá mostra o tribunal. Aí eu comecei a ver as cenas dele, um cara, tipo, sem emoção, impassível, tipo assim, matei, se me soltar talvez eu mate de novo. Eu achei uma estratégia horrível de defesa dele, eu achei péssima. Mas vai ser histórico, eu acho que os policiais agora vão tomar um pouco mais de cuidado, porque esse foi o primeiro, amigão. Enquanto teve esse julgamento, mais 3 jovens negros foram mortos enquanto aconteceu isso. Fora os brancos que lá nos Estados Unidos eles têm esse defeito. Branco quando morre não é advogado, é só realmente negros. Branco pode morrer todo dia lá que lá no... eu vou usar a minha chatice de falar sobre South Park. South Park tem um personagem chamado Família Branco. O nome da família é Branco. Por que eles usam esse personagem? Que eles falam assim, ninguém se importa com os brancos. Eles costumam muito falar isso em South Park. Porra, ninguém tá nem aí pros brancos. Mas branco não eles usam a metáfora que branco é o sobrenome deles. Mas eu concordo. Porque assim, todas as vidas importam, meu amigo. E você não vê noticiando... Você vê 2 tipos de noticiário internacional dos Estados Unidos. Lá eu não sei, né? Eu não moro lá. Mas assim, notícia dos Estados Unidos é assim... Morreu um negro, que eu acho que tem que ser divulgado, sim. Morreu um negro por agressão policial, crime de racismo, beleza. E tiroteio. É só isso que você escuta. Morre gente toda hora lá, companheiro. Toda hora morre um cara assaltado, morre um cara atropelado, morre um cara de um crime hediondo, toda hora. Mas eles não divulgam, então eu acho que isso é perigoso. Mas eu fiquei feliz com o julgamento, eu acho que vai ser histórico e que vai diminuir muito esse tipo de crime lá. E eu acho que vai servir também para dar uma pacificada no país, porque, que nem o André falou que eles estão doentes, eles estão mesmo, cara. Eles estão quebrando tudo por causa disso, fizeram um monte de coisa lá, porque todo mundo achava que ele ia ser culpado. E todos os lojistas em volta do tribunal blindaram suas lojas. Eles iam acabar com os Estados Unidos se aquele cara não tivesse sido julgado culpado. Então, assim, o bom é que eu acho que vai dar uma pacificada. Não sei por quanto tempo. O medo é... O receio, na verdade, não é o medo. Eu acho que ele tinha mesmo que ser condenado, foi um ato cruel,
não foi uso progressivo da força. A partir do momento que o cara já estava rendido e pedindo para que aquilo parasse porque ele estava machucando, ele continuou, aquilo caracteriza como assassinato. E acho que deve ser punido. O problema é os policiais agora terem medo de agir. E isso pode provocar mais, como posso dizer, ações policiais contra, como posso dizer, ações policiais que não sejam dentro do procedimento padrão. E aí acontecer mais coisas como a gente sabe que acontece em ruas escuras, em câmeras desligadas, e isso pode ser prejudicial, pois eles terão medo da repercussão disso. Mas que agora o mundo tenha mais justiça e todas as vidas importam. Bom, essa aí foi a nossa opinião sobre o caso. Mais algum apontamento sobre isso? Não? Eu só queria colocar rapidinho que é o seguinte, eu não queria que isso ficasse marcado como... porque eu não acho que a polícia dos Estados Unidos... É porque, assim, a gente não pode julgar uma corporação por uma ação isolada de um indivíduo. Isso é fato. Como existem ótimos repórteres, existem péssimas pessoas. Sempre tem um ali em qualquer profissão, em qualquer situação que não condiz com a maioria e tal. Mas, assim, a polícia americana, ela é conhecida por ela ser muito truculenta, efetiva, não vou achar uma palavra assim, então... as pessoas têm medo da polícia americana. Tipo assim, você tem medo. Normalmente, quando eles te param, você obedece, entendeu? Então, assim, não sei o que isso vai causar no sentido de... Eu só não queria que isso ficasse marcado assim, agora a polícia americana é mole porque eles ficaram com medo de uma... Eu não queria que isso... Eu acho que dá para tirar uma lição. É assim, pera um pouquinho. Eu não preciso enforcar ninguém para dominar. Eu posso ser efetivo e eu posso ser firme, sem violência. Claro que para mim é fácil, né? Eu não sou policial, não sei qual que é o tipo de situação que eles abordam, mas eu acho que dá para... Eu tenho um programa aqui brasileiro que é muito parecido com... um programa americano que é muito parecido com ações policiais que eram feitas aqui no Brasil, que não sei se é porque eles estão sendo filmados também, que eles normalmente, cara, eles apontam a arma, eles falam e as pessoas obedecem. Então, assim, e ponto, e ninguém tá enforcando ninguém lá e tal. Então, assim, de repente, acho que dá para continuar sendo assim. Vamos aguardar. Bom, essa foi aí nossa opinião, nosso debate sobre o caso do agente Derek Chauvin, que permaneça aos 20, 30 anos na cadeia, cumprindo sua pena, quietinho como ficou no julgamento. Muito obrigado a todos e logo tem mais assunto. Até já, pessoal.